Hoje é dia 8 de abril do ano 2015, uma quarta-feira, são 21 horas e 30 minutos. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Aqui em nossas jornadas, falo em religião sem pertencer a nenhuma igreja, crença ou doutrina. Tive uma formação médica de qualidade primorosa pela gloriosa Unifesp, ou Escola Paulista de Medicina. Então, posso falar sobre ciência médica. Falamos muito em medicina espiritual, lembrando que é o poder de cura através do poder de Deus. E buscamos aqui mostrar aos nossos caros ouvintes, pacientes, doentes ou alunos, os caminhos de cura para o incurável. Se estamos aqui como orientador dos caminhos de cura para doenças e doentes, hoje vamos nos estender um pouco mais sobre todos os agentes possíveis e imagináveis causadores da desgraça humana chamada doença. Antes, porém, vou responder a duas questões do nosso ouvinte Juvenal. Juvenal, você me perguntou sobre o oitavo sentido e me perguntou sobre glândula pineal. É interessante a tua pergunta, porque essas duas perguntas estão relacionadas entre si, entendeu? Então, para falar sobre o oitavo sentido, a quem nunca nos ouviu, ou está nos ouvindo pela primeira vez, nós temos que dizer como chegar no oitavo sentido, né? Então, chamamos dos 5 sentidos a visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto sentido seria o primeiro sentido espiritual. O sétimo sentido seria o segundo sentido espiritual. E o oitavo sentido seria o terceiro sentido espiritual. Veja bem. O sexto sentido, ele é conhecido, vamos dizer que, não digo conhecido, mas ele é mais assim falado, é mais citado. Ele é citado como intuição, pressentimento, premonição, precognição, sentido do tempo negativo. Ou seja, ele sabe o efeito antes da causa ter acontecido. Ele mora no nosso inconsciente ou subconsciente, onde acontecem nossos sonhos. É também um sentido espiritual de cura. Ele comanda nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático, e todas as glândulas de secreção interna, inclusive a pineal. Nele também mora o nosso instinto de vida e de defesa, a nossa homeostase, que é o nosso equilíbrio, e o nosso sistema imunológico. Por isso eu chamo o nosso sexto sentido de anjo da guarda. O sétimo sentido, que os místicos querem relacionar com a glândula pineal, né? Os hindus chamam a glândula pineal de terceiro olho. Ela tem alguma coisa parecida com a retina do olho humano. Ela tem também uns cristais dentro da glândula pineal. Tem uns cristais de um mineral chamado hidroxiapatita. Esse mineral ele é sensível a ondas eletromagnéticas e ele transforma esses estímulos das ondas eletromagnéticas em estímulos neurosensoriais ou neuroquímicos. Então, há quem associe a nossa glândula pineal aos nossos chakras, principalmente o coronário, que é o primeiro chakra. Então, veja bem,
Não há, assim, nada assim provado ou científico. Existem apenas conjecturas a respeito da glândula pineal. Sabe-se que ela está no centro do cérebro, relativamente próxima da glândula pituitária ou hipófise, que é uma das glândulas mais importantes da nossa economia, porque ela comanda várias glândulas de secreção interna. Então, veja bem, é nosso costume, nossa crença, achar lugar para cada coisa, achar endereço, ter o CEP, mas no mundo espiritual não é necessário ter endereço, porque muitas coisas têm não localidade, elas não são localizadas. Elas não têm distância, não têm tempo, não têm localidade. Entenderam? Então a glândula pineal é uma glândula que tudo ainda é conjectura, é um mistério. Entendeu? De uma forma ou de outra, os místicos associam a glândula pineal à nossa alma, à nossa mente, entendeu? E associam a glândula pineal ao que eu chamo sétimo sentido, ou segundo sentido espiritual, que é a clarividência, ou audividência. Vejam vocês, todos os corpos vivos, ou até minerais e vegetais, tem um halo energético em volta deles, que nem todos enxergam, ou muito poucos enxergam esse halo energético em torno, por exemplo, das pessoas. Esse halo de energia em torno das pessoas se chama aura. Em muitos textos, essa aura é escrita como espírito, entendeu? Aqueles que têm a capacidade de ativar o seu sétimo sentido, eles enxergam auras. Ou então, ruídos, né, que dizem que é do além, entenderam? Então, na verdade, nós somos muita energia, mas nós não temos dispositivos tão fiéis para detectarmos energias. Os nossos dispositivos, que são os sensores físicos, eles são equipados mais para detectar matéria, o material, o físico, né? E não propriamente o energético. Mas aqueles que têm essa capacidade de ativar o sétimo sentido, e há quem associe esse sétimo sentido à glândula pineal, ele consegue ter o poder de clarividência, ele enxerga a aura das pessoas. E tem mais. Se a pessoa tem um problema no fígado ou no pulmão, os clarividentes têm a exata visão, em sua clarividência, de que a pessoa tem uma doença no fígado ou tem uma doença no pulmão. Embora não seja específica a doença, eles não conseguem detectar o tipo ou o grau da doença. Mas eles dizem, você tem uma alteração na sua aura na altura do fígado. Ou você tem uma alteração da sua aura na altura do pulmão. No sétimo sentido também mora a sincronicidade, que todo mundo chama de acaso ou coincidência. Então, todos os acasos e todas as coincidências não são acasos e muito menos coincidências. É uma sincronicidade descrita por Carl Gustav Jung. Além disso, no sétimo sentido, moram a comunicação das mentes, ou seja, a telepatia. E também uma propriedade chamada telecinesia. A telecinesia é a movimentação de objetos pelo poder da mente, pela energia mental. Mora no sétimo sentido também as viagens extracorpóreas, ou seja, por exemplo, no sono, muitas vezes o nosso corpo etéreo, virtual, energético, ele sai do nosso corpo físico e vaga pelo espaço, em viagens incríveis, porque para este sentido não tem distância, entenderam?
Então, muitas vezes você vai a um local e diz, puxa, esta paisagem me é familiar, eu já vi isto antes. Mas você fala, eu nunca estive aqui, como que isto aqui me é familiar? Mas, de fato, você já esteve lá em uma viagem extracorpórea. Às vezes você encontra uma pessoa e diz, eu conheço esta pessoa, mas de onde? Você já viu essa pessoa numa viagem extracorpórea. O sétimo sentido também é um sentido da revelação. Assim como o sexto sentido, também ele tem esta propriedade da revelação através do raciocínio intuitivo. O sétimo sentido não deixa de ser também, como um sentido espiritual, um sentido de cura. Agora, Juvenal, eu posso explicar o que é o oitavo sentido. O oitavo sentido é o mais evoluído de todos os sentidos, tanto em relação aos materiais, físicos, como aos sentidos espirituais. O oitavo sentido eu chamo de sentido messiânico. Você vai identificar quem que sabia acionar esse sentido como ninguém. O oitavo sentido é o sentido da levitação. Você cancela a ação da força da gravidade. Você pode andar na superfície da água sem afundar. É o sentido da materialização e desmaterialização. Você pode transformar água em vinho, ou você pode multiplicar pães ou peixes. É o verdadeiro sentido da medicina espiritual. Ou seja, é o sentido da cura total. Aquela cura que jamais é parcial. Ela cura totalmente o doente, o necessitado, de todos os seus problemas. E isso não vai voltar nunca. A cura é total e definitiva. É aqui que mora essa cura, no oitavo sentido. E agora todo mundo vai saber a quem me refiro como oitavo sentido. É o sentido da ressuscitação dos mortos. É o verdadeiro sentido da santidade. Então, Jesus, como ninguém, sabia acionar o seu oitavo sentido. É o sentido linha direta com o Pai. Então, toda a propriedade de Deus, toda a propriedade do Pai é manifestada através do oitavo sentido. Agora ouço, você que está me ouvindo, tem como dispositivo 5 sentidos físicos ou materiais. Visão, audição, olfato, paladar e tato. E você tem também 3 sentidos espirituais. O sexto, o sétimo e o oitavo sentido. Como todo sentido, como tudo na vida, precisa condicionamento, treinamento, desenvolvimento. Você pode desenvolver seu sexto sentido, seu sétimo sentido e seu oitavo sentido. Porque se um atleta ele quer atingir uma marca, ele às vezes treina por 2, 3, 4, 5 anos para vencer uma marca e para superar a maior marca desse desempenho. É o que não é? Ele supera essa marca. É batido um recorde, entendeu? E todos os recordes serão batidos no futuro. Todas as marcas serão batidas. Basta um treinamento maior, um condicionamento mais aplicado, mais determinado. Assim também, os nossos sentidos espirituais estão esperando pelo nosso treinamento, pelos nossos condicionamentos, através de silêncio, através de isolamento, através de contemplação, através da meditação. Estes são os caminhos para acionar os nossos sentidos espirituais.
Muito bem, mas nós tínhamos prometido isso hoje, falar sobre todos os fatores que são possíveis agentes agressores, causadores da desgraça humana chamada doença. Bom, vocês pensam que, né, na ótica de muitas crenças religiosas, se atribui a doença como que um castigo para punir o doente de seus pecados. Mas vejam bem, a doença não tem filiação espiritual. A doença não foi criada pelo espírito. O doente, sim. As religiões e igrejas falam muito em doença e prometem milagres de cura aos doentes. A maioria das igrejas, quando conseguem um milagre de cura, buscam por todos os meios a divulgação de todos, ou divulgação a todos, do milagre de cura conseguido. E buscam dar os testemunhos de cura. O milagre de cura que pode acontecer numa determinada igreja é o produto mais precioso que deve fazer afluir a esta crença religiosa cada vez mais fiéis, ávidos por conseguir os mais variados milagres de cura, não só para doenças próprias ou de seus familiares, como também de outras desgraças, como desamor, conflitos familiares, vícios, e principalmente para as desgraças financeiras dos fiéis em falência, insolvência ou inadimplência. Seria a doença financeira, onde os ganhos são muito menores que as despesas. E assim, as pessoas se tornam devedoras porque recorrem a empréstimos para cobrir saldo negativo com amigos, parentes, bancos ou agiotas. Em muitas igrejas, também promete aqui solução, o que também faz afluir uma imensa população de endividados para conseguir um milagre de cura, para equilibrar suas finanças. Nós diríamos que os conflitos familiares, os vícios, as dívidas e as doenças físicas são as grandes desgraças que afligem a imensa maioria dos seres humanos. Ora, vejam bem, se a igreja promete solução para crises, conflitos, vícios e desequilíbrio financeiro, é tudo que o ser humano busca, e assim ela alimenta a esperança de conseguir tais milagres de cura a todos os males daqueles necessitados que procuram o milagre nas igrejas. Mas, por outro lado, os templos religiosos necessitam de manutenção, crescimento, expansão, divulgação de suas doutrinas e dos possíveis milagres, para atrair a cada dia mais fiéis. Ou seja, as igrejas precisam de dinheiro, ou melhor, de muito dinheiro. E apelam para os dízimos, as ofertas, as contribuições ou as doações. Então, vejam vocês, o mesmo raciocínio se aplica aos próprios hospitais. Os hospitais também sofrem de doença, como mau atendimento, erro médico, falha na recepção, na internação, na prescrição de medicamentos nas enfermarias ou na UTI. E não são poucos os hospitais doentes. Assim também, muitas igrejas, com exceções, estão doentes. A maioria das igrejas tem foco na arrecadação e não nos seus fiéis. O crescimento e expansão da igreja precisa de ministros ou evangelistas bem preparados, e a maioria destes são improvisados e despreparados para a missão de pregar a palavra de Deus e conduzir seus fiéis em busca da verdade. Por isso que nós percorremos muitas igrejas, muitas crenças religiosas,
para saber quem é Deus e quem sou eu. E as respostas não, de modo algum, nos satisfez. Tanto que tivemos que buscar de outra forma alternativa, através de um raciocínio chamado intuitivo, que mora no sexto sentido que referimos no início desta jornada. Vejam vocês, se os ministros, os pastores, os evangelizadores são despreparados, e se eles não sabem, como é que eles vão querer ensinar ao aprendiz? É muito difícil o conhecimento espiritual. E é tão difícil que não tem universidade do espiritual e não tem professor do espiritual. E todo aquele que quer se intitular como professor do espiritual, na verdade, todos eles também não têm todo esse conhecimento para transmitir àqueles necessitados, ávidos de conhecimento espiritual. A mesma coisa se diz em relação àqueles que se intitulam curadores, né? Se alguém se intitula curador e sofre ele próprio de várias doenças, não sendo um curado, como ele vai propor cura ao necessitado? Ele próprio está precisando de cura. Então, nas escrituras sagradas, há várias menções porque temos que nos acautelar contra os falsos profetas. Mas muitas igrejas, apesar de tudo, se não resolver a desgraça dos seus fiéis, pelo menos elas procuram amenizar tais desgraças. A ciência médica não é muito diferente das igrejas. Ela tenta curar, e na maior parte das vezes, ela faz amenizar as desgraças físicas ou as doenças que assolam o ser humano. E aqui tem até uma tabela de preços. Consulta custa tanto, procedimentos médicos custam tanto, diária de hospital, diária de UTI. Entenderam? Então, tanto as igrejas como os hospitais, como a própria ciência médica, lamentavelmente, elas precisam de recursos em dinheiro, financeiro, para sobreviver e para crescer. E essa dependência do dinheiro faz o foco ser alterado, né? O ideal é que as igrejas não precisassem de dinheiro e que a ciência médica fosse gratuita a todos os doentes necessitados. Mas já recebemos o sinal do Tomás de que o nosso prazo está se esgotando. Voltaremos numa próxima quarta-feira. Se quiserem saber sobre o nosso trabalho como médico no sistema músculo-esquelético em nossas clínicas de dor crônica, acessem o site www.ruicomymercurio.com.br. Lá vocês vão ter telefones e endereços de nossas clínicas. Se quiserem saber alguma coisa sobre medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Nossas palestras estão no YouTube, a todos aqueles que querem ver as nossas palestras anteriores. Muito obrigado por toda essa atenção. Tenham todos uma boa noite, tenham muita saúde, sejam todos muito felizes.